Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma experimentação aqui na Mentoria Criativa e seguindo os processos e atividades que a gente abriu nos dois episódios anteriores. Por favor, confiram lá. O primeiro episódio foi sobre o estilo avant-garde, o segundo experimento foi sobre a natureza e hoje a gente abre mais um episódio, né, Lucas? E aí, pessoal, tudo bom? A gente começou esse novo episódio com um tema bem curioso. A gente percebeu que uma tarefa muito comum do Conscript é produzir a partir de imagens que a gente tem uma certeza de onde a gente está indo, né? Uhum. Então, se eu precisar fazer uma personagem que tem motivos de natureza, eu vou pegar fotos de natureza, vou imbuir a personagem com certos elementos como troncos, folhas e tal, mas a gente também gosta de trabalhar com o que a imagem nos faz sentir, né? No caso, a gente pegou essas três imagens e alguma delas a gente vai usar, como por exemplo a coruja eu pretendo usar o vestido também, mas essas cores estão aqui porque a gente queria colocar uma complexidade diferente na imagem, que a Sim. gente vai explorar essa possibilidade. Então hoje a gente queria falar um pouco sobre cor e como que as cores reagem com o todo, né? Isso é bacana porque a gente está acostumado a ouvir, às vezes em cursos iniciais, às vezes em propaganda, em apostilas, de que as cores carregam consigo símbolos pré-estabelecidos. Por exemplo, o fogo, perdão, o vermelho como perigo, o amarelo como a cor da alegria, o laranja como a cor da felicidade. Essas coisas, elas foram tão marteladas na gente que a gente acredita e as lê dessa forma. Uhum. Mas a verdade, e talvez tu possa me ajudar no experimento de hoje, Lucas, é que dependendo de onde uma cor tá e o seu contexto, ela pode mudar o seu significado. Tu acha que isso é possível? Completamente. A ideia nesse trabalho aqui que a gente vai fazer é experimentar a ponto de fazer com que essas cores mudem seu significado original, né? O que você sente quando você olha essa imagem, Matheus, da moça com as cores? As cores, elas costumam ter três fundamentos. A cor é luz, então ela chega até os nossos olhos, então ela causa uma impressão, e é através dessa impressão que eu a interpreto através de uma emoção. Uhum. Como essas cores são pastéis, ou seja, elas são mais gentis e calmas, e olha que curioso, essas palavras gentileza e calma é por causa da sensação da luz que me causa. E assim, como a sensação é muito gentil mesmo, muito monótona, por ser pastel, eu as interpreto como cores amigáveis, basicamente. Uhum. Você encontra essa moça, você sente o quê? Tipo, ela deve ser uma moça divertida, moça leve, moça Ela é leve, despojada, tipo, apesar dela ter um magrinha. estilo bem moderna, e etc. Ela, inclusive, pode ter uma personalidade agressiva, mas o seu jeito de se vestir mostra que ela tem essa coisa meio, usando umas palavras aí, menininha, meio meiguinha, sabe uma coisa assim? Sim, sim. Eu também sinto isso. É engraçado porque a gente nem conversou isso antes, mas a cor passa uma sensação bem direta aqui. Mas ela tá num contexto, e é isso que a gente Ela tá num queria contexto. enfatizar. Exatamente. Ah, Exato. eu tô pensando aqui em colocar essas cores, mas sem conseguir mudar o sentimento geral da imagem. Eu quero produzir uma imagem sombria. Ok. Uma figura esguia, é, fina, Encapuzada. meio encapuzada, meio fúnebre, com um animal meio tenso também com ela. Alguma Essas coisa. essas palavras que tu trouxe agora, fúnebre, meio dark, sinistro, já está um pouco evidente na silhueta que tu está formando, que Uhum. é a própria concepção de forma, esguio, e ter essa coisa da magreza, né, de ser uma pessoa às vezes descuidada ou que se importa com outras coisas que não o próprio corpo, fechada, com um animal que é considerado noturno, sábio. A coruja, apesar de ser bela na sua forma e ter formas não muito agressivas como uma águia, ela é um caçador natural. A coruja é um ser predador. Então, o acúmulo de signos que tu está trazendo já evidencia essa coisa meio tenebrosa na figura. Uhum. E o desafio vai ser trazer as cores amigáveis, antes que a gente falou, e tentar deixá-las também sombrias. Eu acredito que seja isso que tu pretende. Exatamente, a ideia é não estragar o desenho sombrio. Ok. É tentar incluir essas cores de um jeito estranho, vai ficar estranho, não vai ficar uma coisa normal, não Sim. uma coisa esperada, né? Uhum.
Mas a ideia é tentar brincar com isso, né? Brincar de uma Essa maneira coisa do interessante. não é o esperado, quando se fala em narrativa, quando se fala em ter uma figura interessante que fuja o convencional, mas que ainda dê sentido de leitura, é o que a gente pode chamar de subversivo, né? Tu É, inverte o que se espera da cor. Cores pastéis assimilam-se a crianças, a um ambiente gentil, ao despojamento, ao divertido, até locais, vai, sorveterias, praia. Tem um quê de sugestões que os signos apontam. uhum. Agora, se tu coloca elas nesse cenário mais sombrio, o que é que será que elas vão se tornar? Será que elas vão infeccionar o sombrio ou o sombrio vai infeccionar as cores? Vamos ver como é que sai É, isso aí. será que eu vou fazer de um jeito? Tipo, eu não sei o que vai sair, mas eu tenho uma ideia, né? Como qualquer Tá. exploração que a gente faz, você tem uma ideia. E será que as cores vão transformar a imagem a ponto de dela perder força ou ganhar força? Será que ela Uhum. vai se tornar uma imagem mais complexa ou confusa? Será Isso que. É, né? Tem que ver qual que ameniza o quê e qual é que realça o quê. porque nem toda exploração dá certo. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Precisa ser Pô, bem do tipo, eu vamos ver o acho que que vai dar. eu acho que nessa frase que tu falou, tipo, nem toda exploração dá certo, eu acho que justamente por ela ser uma exploração, É, ela sim. prova para ti. Uma vez um amigo meu que é pesquisador no doutorado falou exatamente isso. Uhum. E eu perguntei o seguinte para ele: cara, se a tua pesquisa der errado, eu estava pesquisando alguma coisa referente à ciência da computação e buscas no Google e, enfim. Aí eu perguntei: e se a tua pesquisa der errado? Ele falou: não, não. Se ela me apontar algo negativo que eu estou estudando, a pesquisa deu certo, porque ela Uhum. apontou alguma coisa. Então é É, exatamente isso que você está me falando. exatamente. É. Se de alguma forma, entre aspas, der errado, a tua pesquisa aponta que esses dois mundos juntando-os não dá muito bom. Então é uma resposta. Ainda é uma resposta. Você pelo menos descobriu que aquilo pode não ficar tão harmonioso quanto você pensava que ficaria. É, Perfeito, pelo perfeito. menos isso você descobre. E daí tu ganha a experiência e tu sabe, bom, da próxima vez eu vou tentar outra saturação de cores ou outro jogo de cores, Uhum. porque aquela lá não vai realçar exatamente o que eu pretendo para o espectador. E é interessante a gente falar disso. Essa minha fala carrega um pouco da insegurança que alguns alunos têm nosso, Uhum. que eu já vi também, muitos outros alunos de curso também. Isso é bem comum de algo do tipo: eu não vou desenhar a não ser que seja para conseguir fazer algo. Ah, E perfeito. Uhum. esse pensamento é perigoso, porque afinal, você gosta ou não gosta de desenhar? Você quer ou não quer produzir alguma coisa? E você vai errar muito antes de produzir algo bom. Então, Porque hoje mesmo lendo sobre o avanço da ciência, o que esperar das novas posições das redes sociais versus a criação de conteúdo, ou essa coisa da pós-verdade, da guerra de quem que está certo e errado, etc e tal, uhum, vence a coisa da inovação, né? O que é inovação se não juntar as mesmas peças em ordens diferentes? Então, basicamente, acredito que é isso que tu está fazendo, tentando novos quebra-cabeças artísticos, uhum. para ver o que é que isso se apresenta para ti e se isso serve para o teu leque de conhecimentos. É um grande teste. É uma grande exploração mesmo. Bom, agora tu colocou uma espécie de lança. É uma alabarda? Não, a alabarda A alabarda tem isso aqui, tem um machado, né? ó. Tem um Ok. machadinho ali. Eu não sei muito bem como que eu vou colocar essas cores, mas eu tô Ó, imaginando. ele parece agora uma espécie de coveiro. É, parece mesmo. Se fosse uma pá aqui, ó. Exato. Por que não, né? Acho que eu vou fazer uma lança meio pá, só pra ver o que acontece. Porque daí com esse objeto, tu vai estar indicando para ele um objetivo. Por exemplo, se Aham. ele for uma espécie de coveiro, a gente já sabe quem é ele, pelo menos a nível de profissão. É, exatamente. Isso é bom, isso é bom. Ó, ele é um coveiro, ele tem a coruja que é um ser da noite, ele é encapuzado, até porque ele é um pouco. ah, ah, Putz, fugiu a palavra ali do estilo da roupa. É. Dark? Não, 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 o estilo do vestido. Não sei, onde você quer chegar? Que tu pegou ali, o estilo O Vitoriano? Isso, Vitoriano, Isso. perfeito.
Sabe o que que tu pode brincar? Nos Hum. ombros dele, até para evidenciar a coruja, no ombro onde ela tá pousada, pode ter bem em evidência um ombro dele e uma espécie de tecido diferenciado, mais forte, porque ele sabe que a coruja vai ali, e esse tecido poderia ser das cores diferentes. Uhum. Mas já vi que tá indo para outro caminho, Pode ser também. muito mais místico. Eu tô indo pra um caminho um pouco mais místico. E é engraçado porque a gente. Esse tipo de conversa que vocês acabaram de ver é o tipo de conversa que eu e o Matheus temos. A gente pensa e a gente logo descobre o que o outro tá querendo dizer com aquilo. Sim. E eu tô querendo ir pra um caminho aqui muito místico, muito estranho. Eu quero pintar o rosto dessa pessoa aqui, que eu ainda não decidi se vai ser um homem ou se vai ser uma mulher, é, de cores estranhas. Tu poderia brincar, dependendo da indumentária que tu vai fazer no torso, nas pernas, Uhum. não ficar muito evidente o gênero, até porque como o rosto não vai ajudar nisso, acentua a coisa do místico e do ambíguo, se eu não souber, inclusive, qual é o gênero desse bicho. É. A menos Ficaria, que tu queira evidenciar. A ficaria menos que bem tu queira estranho. Eu fazer mais posso tentar evidenciar isso com o detalhe do rosto, que talvez eu coloque aqui. Eu tava pensando em deixar a roupa um pouco menos visível, Uhum. mais sombria mesmo, tipo um borrão preto, mas tentando brincar com ela. Mas o lance de não mostrar o gênero é bem ambíguo mesmo. Dá até uma coisa do tipo, e agora? Né? O que eu espero dessa figura? A Exato. gente fica meio perdido às vezes. E isso Caso tu pode ser uma grande esteja, vantagem. caso tu esteja procurando mais detalhes para a roupa em si, o vestido que tu pegou da referência tem essa espécie de encharpe nos ombros, aqui nas costas, Aqui, né? que cai até perto do final do peito. Isso seria um elemento bacana para te deixar em Eu tava evidência. querendo. Eu peguei essa imagem, eu gostei muito desse negócio mesmo. Achei ele genial. Legal. Tô pensando aqui. Camadas em roupa é sempre interessante, né? Nossa. Essa Uma camada é coisa maneira. que com a moda contemporânea se perdeu, até por causa do mundo empresarial, da correria, do próprio calor, porque ninguém merece ficar usando camadas e camadas. Mas, mas a gente não tem, mas a gente não tem mais o charme das roupas anteriores, né? E até é engraçado porque quando a gente vê filmes, uma das coisas, eu tava percebendo isso, uma das coisas que mais torna crível uma roupa é o fato dela ser grossa. Então, nos Isso. filmes as coisas são muito grossas, cara. As roupas são, tipo, dessa grossura, sabe? Uma das coisas, a gente já mencionou isso várias vezes, mas uma das coisas mais legais de ver making of de filme e entender como é que a produção e o art design chegou nas resoluções foi a produtora de design de moda das roupas do Senhor dos Anéis, e ela Uhum. fala que quando ela estava lendo, o Tolkien não descreve muita roupa, cada personagem tem um objeto X ou Y e deu. Uhum. E dela estava lendo sobre o Aragorn, que era um cara que caminhava por aí há anos e dormia na floresta, e ela pensou, que tipo de roupa veste um caminhante que dorme no ermo, né, que dorme no chão na floresta? E se tu olhar bem, ele usa uma calça super normal, só que a parte de cima da roupa dele tem uma sobreposição absurda de várias camadas de tecido. E se tu perceber, tanto nos joelhos dele, ou na coxa, e perto do ombro, a roupa é costurada para que ele Uhum. possa tirar na hora de correr ou dias de calor. Então ela pensou certinho a prática daquela roupa de um cara que seria aí um viajante eterno, Um basicamente. Ranger, né? Ele é um Um Ranger. ranger. É porque ele é, né? Tipo, o pessoal acha que ele é um guerreiro, mas ele é tão um ranger quanto o Legolas, por exemplo. Uhum. É verdade. Eu descobri A um diferença é que o canal. Legolas. Eu descobri um canal sobre Tolkien. Eu preciso explorar ele melhor antes de indicar, mas eu achei um canal e conforme for eu menciono no próximo vídeo. Legal. Bem bacana, brasileiro. Uma galera É falando bom ver sobre essas Tolkien. Tinha até a resoluções mesmo. receita de bolo lá. O Ah, bolo. sim, eles costumam fazer comidas É, interpretadas do mundo, né? mas tinha umas coisas interessantes sobre o Tolkien. Eu tava respondendo no Facebook pra um rapaz que tinha perguntado sobre a minha imagem que eu postei. Daí eu tava Uhum. falando pra ele que ele perguntou até uma história essa imagem. Eu falei, não, eu tava pensando quando eu pensei nessa imagem que eu tinha postado no Facebook, eu tava pensando em algo que tem o seu próprio mundo, que não necessariamente responde a uma pergunta direta ou algo muito lógico
que foi elaborado e tal. E eu lembrei do Tolkien. Né? Daí eu falei, tem um Tolkien que fala sobre contos de fadas, que os contos têm as suas próprias Lógicas. regras, sua própria lógica, que não pode ser mudada nem questionada e tal. E que ela tem uma certa coerência, mas tem coisas que você simplesmente tem que tomar pra si e acabou. Né? Como que é o nome desse livro, Matheus? Árvore e Folha? É, Árvore e Folha é o nome de um capítulo. É o nome O livro em si é sobre contos de fadas, sobre do contos Tolkien. de fadas, né? É isso mesmo. Aí dentro do livro tem um dos principais artigos dele, que é o Árvore e Folha, que é mundialmente conhecido. Uhum, é isso mesmo. Eu achei muito interessante essa noção. E o perigo dessa noção para um desenho, né, é que nem sempre você vai ter essa chance, essa oportunidade de fazer algo que seja tão livre assim. E mesmo sendo algo muito livre, você tem que contextualizar um pouco, né? Um pouco. Se eu fizer, tipo, do nada isso aqui, esse negócio vira uma casa aqui, assim, ó. Tipo, Fica com... aí você já tá no mundo da esquizofrenia, né? Mas tem artistas que fazem coisas semelhantes de forma brilhante. Por exemplo, não sei se você conhece o Rael Lira. Tem uma imagem dele que é tipo um rapaz assim. E tem uma casona aqui na cara dele. ele faz essas É, coisas, ele brinca com proporções e, tipo, não era pra essa casa tá aí, por isso que ele é legal. exatamente. O cara é a casa, né? Então, isso eu achei genial. O cara é muito bom e tal. E Mas ele domina o gesto pra isso, né? Isso também é é, curioso. tudo bem pensado. É um negócio que faz parte. Ele te introduziu naquele mundo e você acredita, né? Justo. E o conto de fadas faz a mesma coisa. Ele te introduz no mundo e faz você acreditar naquilo. Né? A gente tem o hábito de desvalorizar um pouquinho os contos de fadas, mas eles têm muito mérito nisso. Os contos originais, né? Eu não acho que a gente chegue a desvalorizar, talvez a gente esteja já saturado de ouvir sempre os mesmos, que são os franceses. E talvez seja às vezes até a ignorância da gente, como leitor ou apreciador de arte, em ficar naquela bolinha que nos ensinaram, porque toda cultura tem os seus irmãos Grimm, Uhum. toda cultura tem, os seus mitos. Isso às vezes a gente fala e não saber das nossas próprias origens. Uhum. Uma coisa que o Tolkien fala, que tem muito a ver com esse mundo de criação que tu está mencionando agora, é que ele estabelece para ele frases, regras de cada raça ou cada mundo. Como assim? Quando o Hobbit, não sei se é no próprio Hobbit ou na Sociedade do Anel, a primeira frase do livro, eu acho que é: numa toca no chão morava um Hobbit. Uhum. É a partir dessa frase, ou é a partir desse painel semântico, que no caso dele é a palavra, que ele estabelece o que é essa raça. Se é um bicho que mora numa toca, a gente já pode imaginar algumas relações. Dele falar, não é uma toca no chão, fedida, um buraco. É uma casa, só que segura no chão, com seus próprios túneis. Então ele vai, a partir de uma frase simples, que é um bicho morava na toca, e ele vai compondo a lista da criação de mundo desse ser. Então vamos Uhum. supor, se a gente começasse o nosso próprio conto agora, a gente falaria, vou chamar ele de Ed. O Ed Ed. sempre tem uma, Ed sempre tem uma coruja e gosta de cavar coisas. Ah, Ponto. A partir daí é o nosso mundo. Ele gosta de animais e gosta de cavar. Por que uhum. que ele gosta de cavar? Ele pode estar procurando algum tesouro, ele pode estar tentando encontrar alguma coisa que falaram, que esconderam dele. Ele pode ter uma missão, ou ele pode ser louco, mas ele pelo menos tem uma bússola de quem ele é. Isso é o início de criação de mundo. Uhum. Tá. Qual que vai ser a do Ed agora? Vou tentar transformar o Ed numa Edina. Ok. Vou tentar transformar ele numa mulher. Uma coisa para se pensar é sempre a correlação dos grafismos. Por exemplo, tu fez esse arco-íris no rosto com essa divisão bem gráfica, bem hora de aventura, né? Só Uhum. que ela ainda não faz relação com a estética que tu traz no corpo. Tu Uhum. vai deixar destoante assim, essa coisa bem arco-íris na forma, mesmo que as roupas sejam mais realistas, etc. Se é intencional, Não, se tu vai manter. eu pretendo manter as cores, mas eu quero colocar formas agora. Então eu vou tentar fazer um rostinho aqui, sabe? Tá. Tentar detalhar um pouco melhor aqui.
quando eu tô desenhando, nem sempre eu consigo manter o papo. Então, fica à vontade Não, se tranquilo. quiser falar. Tranquilo. Eu tô observando aqui e também pensando se tu vai alterar as formas do rosto, das cores através da fisionomia do rosto. Tava pensando nisso também, mas eu acho que eu preciso consolidar melhor um pouquinho a fisionomia. Na roupa em si, tu vai aderir cores ou vai deixar o ponto focal no rosto? Eu vou tentar fazer com que o rosto se destaque pela diferenciação dele. Tá, Então eu vou manter as cores aqui no rosto e eu acho que eu preciso colocar algum link disso na coruja também. certo. Esse É, link tanto. é importante porque nem sempre a gente consegue estabelecer, né? Uma coisa entre a outra. E, tipo, vira só uma coruja ali do nada e ela não tem nada a ver com o personagem. Tem vários links que a gente pode fazer. Por que que o link é necessário para começo de conversa, né? Uhum. Primeiro porque a imagem é um texto e a gente está lendo ela. E se tu tá me dizendo que esses dois seres eles têm algo em relação, só deixar eles próximos não é o suficiente. Então, se eles tiverem alguma relação com a forma da roupa e a forma das penas, as cores do rosto dela e depois as cores dos olhos da coruja, às vezes pode até ter relação, sabe, entre o quê? Entre o design da pá e a coruja, mas são Uhum. links, querendo ou não. São Sim. coisas culturais que mostram que tem alguma correlação entre tudo isso. Mas sem dúvida, nesse caso, o ponto focal tá na beleza das cores diversas aí. Tá virando, né? Tô chegando ali. Uhum. Mas dá uma vontade mesmo de fazer com que acompanhe melhor aqui. Olha que curioso. A figura começou bem trevosa, bem das Tudo trevas, bem trevoso. e, e agora ela tem um rosto de alguma forma sereno. Ela não é um bicho, ela não é selvagem, ela não parece um monstro, mesmo por causa das cores. E agora parece que ela cobre o corpo por causa das cores. Entende? Ela tem um porquê também de se tampar tanto. Será que no mundo que a gente criou, essas cores representam alguma coisa? Tipo, é um estigma, é uma marca, Será que. é feio, é uma raça excluída. Então. A partir daqui, e isso vai muito do meu processo criativo pelo jeito do Matheus também, que é Uhum. tipo encontrar alguma coisa e explorar essa coisa, sabe? Como se a gente estivesse cavando mesmo. Então o Matheus acabou de me dar uma solução que eu também não estava pensando e ele pensou nisso agora, a partir de um estímulo visual, que foi Isso. das cores. E muitas vezes a gente começa ao contrário. Não que isso seja certo ou que seja errado. A gente só começa ao contrário. A gente começa por um estímulo bem preciso e elabora algo do tipo, ela vai ser uma personagem discriminada pela cor ou por, sei lá, algum poder mágico e isso tem a ver Uhum. com cor e tal, não sei o quê, Sim. né? Ou É porque. será que isso aqui tem a ver com... Vamos abstrair um pouco mais. Será que isso tem a ver com a forma como ela se sente? Será que ela é uma pessoa, entre aspas, colorida num mundo obscuro? Ah, olha aí. Entendeu? Tem uma relação literal, metafórica e às vezes até escondida dos autores. Vamos supor que isso vire um quadrinho Uhum. ou uma série em 4 quadros. O que é que tu interpreta de um ser que esconde a própria cor? Tem uma relação absurda, Tem. né? Eu Dá vou pra te dar brincar. várias saídas. É. Ela pode ser até. Cara, olha como dá pra ir longe. Ela pode ser até arrogante e falar: ninguém é digno de me olhar. Tem um monte de Ó, saída tá pra isso. vendo quanta saída? Tá vendo quanta coisa, né? Isso me interessa muito porque a partir daqui o world building tá começando a se estabelecer. Né? Eu Sim. posso começar a tomar decisões do tipo: essa personagem vai ser arrogante, ela vai ser feliz, ela vai ser uma personagem super sombria que se esconde e se nega. Tipo, ela quer ser sombria, mas na verdade ela é colorida. Algo do tipo Ah, assim, né? interessante. E É, isso faz correlação com a coruja, que é um ser que tem formas estimulantes, tem cores, tem olhos chamativos, mas é um ser noturno, é um ser solitário, é um ser observador. Então a gente já está vendo relações agora também na personalidade dos dois seres. uhum, isso mesmo. Não é à toa, não é à toa. Talvez com isso, cara, seja até de se questionar se a pá continua sendo o melhor objeto que realça isso. Exatamente. Eu até fico pensando se seria mais interessante se ela se tornasse uma criatura mais
espiritualizada, cobrindo os olhos dela como se ela fosse uma espécie de xamã. Talvez a gente pudesse colocar algumas coisas no corpo dela, como... Se tu deixar ela mais xamânica ou fora da realidade, Uhum. todos os sentimentos mais humanos, como a gente falou, de esconder, arrogância, outras coisas, desaparecem, porque ela não faz mais parte do reino humano. Então É, é uma decisão que tu toma agora. ela Tu começa, deixa ela, ela começa a sumir, é, né, do reino humano, ela verdade. vira uma divindade. E Aham, divindades não se preocupam com essas coisas, entendeu? aham, sim, é verdade. Então é uma decisão. E olha só, é só o olho. Se tu É bota só ou o tira o olho. olho, Nossa, é só o olho, mano. Eu tô pensando em inverter, vamos ver se fica bom. Fica agressivo demais. e se tu deixa ela mais mitologizada, a coruja começa a ter outras funções também. Uhum. Assim como em outras culturas para ti vai acessar o Deus, tu vai no templo ou reza para um objeto, o dela pode ser a coruja. Já ganha outras funções, de Um novo. totem, né? Vira uma Não espécie de totem. totem. Isso. É, totem barra amuleto, né? Quase isso, né? Tipo, a É que mistura o dos dois. amuleto, é que o amuleto é o totem móvel, basicamente. É verdade. É, isso é bem legal, cara. É bem possível que tenha outras respostas, né? Dentro da teologia, do estudo das místicas, como se fala. Tudo isso é bem complexo, não é uma coisa que a gente vai conseguir simplificar assim com simples palavras também. Uhum. Você tem alguma sugestão? Eu gosto da pá, mas eu tô muito aberto a outra sugestão. Eu posso também diminuir a pá o suficiente para ela virar um símbolo e não uma pá, né? Ela vai ficar uma espécie de sacerdotisa, assim? Vamos tentar fazer com que ela seja uma espécie de sacerdotisa. Eu acho que vai ser mais coerente, né? Pra vender a ideia dela, ou algo do tipo. Assim, como tu já fez um cajado da última vez, lá com o âmbar, Uhum, agora pode ser de novo um cajado, mas com um objeto inusitado. Por exemplo, é uma pá, e a pá também serve de cajado. uhum. Mas é muito simplório. A gente tem que tentar subverter outra coisa. O que será que a gente faz? Tipo, na ponta, em vez de ter a pá, podia ter um negócio, tipo, já que a gente tá brincando de testar, podia ser um parafuso, poderia ser uma lâmpada, daí tu pensa em qualquer tipo de lâmpada que tu quiser. Eu acho Pode ser que. Eu um acho, embrulhado de fios. Eu só tô jogando ideias, né? uhum. Eu acho que tecnologia vai destoar o suficiente para perder o sentido. Porque até agora a imagem não tem a ver com tecnologia, né? Perfeito, Ela tem tá mais ótimo. a ver com esse jogo de obscuro, colorido, divertido, sombrio. E isso, Tu quer ir pro divertido ou já tá suficiente nas cores? eu acho que as cores devem se manter aqui. Eu tô até explorando a coruja, mas eu não tô gostando muito. Na verdade, eu tô Tá, quase a fim de fazer essa coruja preto e branco mesmo. Fazer tá, talvez os olhos dela mais coloridos, né? ok. Essa coruja não Certo. parece uma coruja, ela parece um gato. Um- um- Mas tu quer manter o cajado? Quero manter o cajado, só quero mudar ele, que nem você falou. A ideia que você deu foi muito boa, de é, colocar alguma coisa que seja modificada o suficiente para ela perder a sua função original, mas que Tá, ela vamos ver. lembre ainda de uma forma abstrata, né? Certo. Então, tá, tecnologia, não. Algo rústico, um elemento rústico Algo que rústico. possa ser talhado à mão ou não? Aí é muito andarilho, vai. Eu acho que ela. Acho que isso não seria muito caso. Essa Tá. personagem ela flutua no tempo, né? Ela é uma personagem Então, meio fora, assim. Acho que a gente pode pôr meio que qualquer coisa ali. meio temporal. É, meio. Temporalidade. Tá. Areia, Talvez espelho. coisas que se relacionem à era vitoriana. A Era Vitoriana. A Era Vitoriana ela é muito conhecida através do começo da luz de. Eu esqueci o nome. Da luz de gás, se eu não me engano. Aqueles lampiões. Uhum. É o começo da exploração da anatomia, de cortar os corpos, é, baile de máscaras. A gente tinha. Que mais, cara? Você acha que para transformá-la numa sacerdotisa de uma vez seria importante colocar um incensário mesmo? E a gente tenta subverter esse incensário, tipo fazer com que a fumaça saia por baixo, algo do tipo. Tipo, ele escorra por baixo, né? É.
Ou é muito É. clichê, né? Porque isso são coisas que a gente se esbarra o tempo todo, né? São problemas que são muito clichê às vezes e que... Se tu for respeitar isso que tu falou, dela tá meio flutuante no tempo e tal. Flutuante no tempo porque ela não é ninguém, né? Ela não é uma vitoriana. Ela é uma criatura de outro mundo, colorido. Esse chiado de cores no rosto dela lembra televisão pra mim, Uhum. porque por causa Vê? da sintonia de cores. Sim. A gente pode brincar com a ideia clichê do sacerdote, botando uma espécie de bola de cristal que também tem cores distorcidas dentro, ou Uhum. com shapes distorcidos. Cristais dão sempre essa ideia, mas de novo, a gente cai no reino do que todo mundo espera. Uhum. Você acha que não vai ficar muita repetição? Vai, vai. Eu tô me falando e ouvindo pra ter certeza disso, sabe? Sei. Vamos tentar colocar a cor no olho da coruja e ver se dá certo. Vamos ver se realmente fica bom a ponto de a gente conseguir repetir isso em mais lugares. Talvez dê certo, talvez fique muito bom. Será que se eu expandir aqui fica muito estranho? Hum. Porque eu fico pensando assim, ela não é. Ela tem feições humanas Certo. e a coruja tem um jeito de coruja, alguma coisa, alguma silhueta de coruja. Mas na minha cabeça, essa coruja não precisa ser uma coruja. Ela pode ser o que eu quiser. Então eu fico pensando, será que e se eu modificar ela o suficiente aqui pra deixá-la abstrata e uma coisa surreal, a ponto de ela ser considerada uma criatura de outro mundo ou alguma coisa mágica mesmo, né? E aí, Então, para isso, tu não vai ter que alterar as formas base da coruja, por exemplo, alongar o que seria ali as orelhas, triplicar o número de olhos, mudar o bico, aumentar a penugem do peito. será? Porque daí tu pega a base da coruja e tu distorce. Porque Uhum. enquanto ela está assim, a forma geral dela ainda é coruja. Então eu Uhum. ainda a leio como coruja. Por mais bizarra que ela seja no olho, ainda é uma coruja. Sim, sim. Porque é a intenção, né? A intenção é que ela seja lida como uma coruja, mas não como qualquer coruja. Eu acho que esse seria o. Tá. Acho que esse seria o coisa. Mas eu tô testando aqui e eu não sei se eu gosto. Isso Não vai sei se eu depender gosto muito da de como ideia. ficar a forma final. Depois a gente vai Aham. ter certeza que vai chegar nisso que você está falando. Quem sabe os olhos podem ser completamente escuros. Ela parece que usa uma máscara, inclusive, isso que é Parece, legal. parece uma mascarazinha. Por exemplo, cara, olha só. Tu pode deixar a máscara com maior volume e por trás da máscara só tem preto, ou seja, não tem rosto. O que dá rosto pra coruja é a máscara. Uhum. E quem sabe isso não pode ser o caso dela também. Eu acabei de pensar nisso também. E se eu tirar os olhos dela, sabe? Se eu Uhum. tirar e fizer um vão preto assim. Ou aquelas máscaras que elas são fechadas, que não tem vão. É. Também, nossa, fica pior ainda. Porque tu tira o olho e dá uma sensação muito esquisita. Eu gosto da sensação muito esquisita dessa falta de olho. Olha que Certo. sombrio. Esse bagulho, esse negócio olhando pra você É, sai cara. fora, mano. Credo. Apaga Fico essa com porra. medo desse bagulho. Apaga o arquivo agora. Apagar o arquivo, mano. Deixa eu salvar esse bagulho. Sai fora. Eu tô muito encucado agora sobre o cetro ali. Você ficou encucado com o cetro? Como assim? O que te Ele encuca? pode. A gente tá brincando de máscaras. Talvez fique repetido demais. Mas poderia ser um cubo, uma forma de cubo, com 4 máscaras ao redor. Mas aí repete de novo o que a gente já tá falando. Eu acho que se for só uma lâmina, fica meio vazio. Dá pra ser uma coisinha mais especial, eu acho. Eu acho que dá pra colocar coisas aqui pra modificar o suficiente e ficar interessante. O que você acha? Coisas. Tá. Ou realmente cortar isso aqui e fazer um cajado, sabe? Tipo, um E cajadinho tu mesmo. fez ali aquelas. Tu fez as manchas antes e parecia um negócio que tava em chamas, tava meio fumegante. Se for etéreo, também é massa. Uhum.
Eu gosto disso, eu gosto de misturar o sentido real da coisa, né? Tá, Eu não gostei disso aqui na coruja. Eu vou tentar dar uma descansada do rosto da coruja pra voltar aqui depois. ok. Mas eu tô sentindo que talvez eu tenha que colocar mais motivos em preto e branco na coruja. Eu acho que seria legal definir, pra gente conseguir estabelecer um pouco melhor, afinal de contas, o que essa pessoa vai ser. Certo. Tentar definir o que vai ter aqui. Porque daí o que tendo aqui a gente consegue repetir em algum lugar a ponto de dar um interesse suficiente pra gente saber afinal de contas, o que é isso. Ó, por exemplo, o fato da roupa e da coruja e do rosto ainda não me situa muito ela no tempo e no espaço. Ela tem uma roupa que pode caber em qualquer tempo, porque ela tá Uhum. com um sobretudo, basicamente. Ela pode ser uma parte de um teatro, de uma igreja, de um culto. Tem várias oportunidades. Uhum. Dependendo do que a gente bota no cajado, a gente situa ela numa cultura. Então depende disso. Pode ser mecânico, pode ser etéreo, pode ser tecnológico, como tu falou que não quer, pode ser místico, botando uma joia, pode ser ritualístico, botando um outro símbolo de uma outra cultura. Eu O acho que tu que acha que agora direciona eu melhor acho que ela do que tá tu já muito fez? religiosa, sabe? Eu acho que ela tá bem religiosa pelo tipo da- da- das coisas, né? Uma roupa longa preta. Certo. É, algo que soa místico, algo que soa. Tu quer quebrar isso? Eu acho que eu gostaria de. Eu não sei se eu quero quebrar, mas eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco. Vamos tentar quebrar isso, só pra ver como fica. Olha só, a gente está falando de uma imagem que se encobre, ela esconde mais do que mostra, por isso Uhum, que ela tem o mistério que tem, obviamente. uhum. E se na ponta do cajado tu coloca uma silhueta não muito clara e ela tá encoberta em camadas de pano também, como se eu tivesse enrolado ela. Tipo lenços. Tipo quando a gente encontra, vai, isso é uma coisa meio Dark Souls, tipo, o cara usa uma espada gigante, mas a espada Ah, sim, gigante, sim, sim. ela tá enleada, do tipo, meu, o que que tem ali debaixo? Sim, entendi. Tem que tomar cuidado com o que isso vai parecer, mas eu acho que Por fazendo exemplo, uma. pode cair vários tecidos assim. Eu imagino que uma forma mais volumosa é mais interessante do que uma forma muito verticalizada, mas depende. Uma forma mais aqui. Certo. E daí ela tá enleada, assim, tipo, ela é um blob de coisas enleadas. Uhum. Mas eu acho que vale a pena colocar aquelas rendas. Você acha que seria legal pra brincar com o vitoriano ali? As rendas, sim, eu acho que vale a pena, cara. Pode ser uma espécie de figura humana aqui. Pode. Sabe Só que tosca, assim, aquelas meio. Vênus, saca? Sei, sei. Isso aqui parece muito que vai me colocar num culto estranho e vai roubar meu fígado. Não Justamente. sei, cara, que coisa esquisita. Credo. Eu gostei disso aqui. A gente faz uma forminha assim, mais ou menos. Mais ou menos. Tipo uma humanidade do Dark Souls. E a gente encobre isso aqui de paninhos. Coisas. Eu sinto que a altura que tava antes era mais interessante, era mais imponente o cajado. Será que não vai Mais alto. competir muito com. Com a coruja? É. Tô tentando fazer uma variação dos tamanhos aqui, entendeu? Tá. É que muito baixinho perde relevância também. Perde, é verdade. Você vê como tem tanta coisa, né? A gente tá em dois explorando um tema. Né? E normalmente eu faço isso sozinho. Mas olha quantas possibilidades a gente chega. Né? Se a gente para pra pensar e realmente refletir tudo. Porque rebate, daí toda vez que tu rebate, tu pensa a ideia anterior e tu pensa, não foi tão boa, ou não, foi realmente muito boa. Uhum. Tu sempre tem duas certezas. É. Eu acho legal esse modelo que a gente está criando aqui de pensar junto com o espectador, né? Porque. Pensar junto com ele, porque ele não está dando dica pra gente, mas a gente está pensando ao vivo, né? Certo. Porque é um processo que o artista normalmente não mostra muito, porque às vezes não é muito gostoso mostrar, né? Tipo, nem sempre a gente quer mostrar uma ideia que não deu muito certo, e isso vai acontecer em alguns vídeos. Tipo, algumas ideias podem ser que não deem muito certo.
Mas, de novo, é uma exploração. Então, a ideia é dar certo, ela já serviu sua função, né? Com certeza. Olha, eu tava brincando aqui um pouquinho. Lembrei que pra talvez deixar um pouco mais feminina, eu posso afinar a cintura. Então, aqui foi uma boa oportunidade de fazer uma exploração técnica mesmo de silhueta. Como é que chama esses vãos? Tem o nome. Espaço negativo. É, o espaço negativo. Eu sempre esqueço esse nome. E aí Boa. a coisa se gruda aqui em cima, saca? Aqui a gente podia Sei. muito bem explorar alguma forma, é, alguma corrente, alguma coisa, algo que lembrasse algo religioso ou que quebrasse essa temática. Pra quebrar a temática, tu poderia brincar com algum motivo de pena de coruja, Uhum. já que tu não tá evidenciando tanto ali. Ou pode ser um cinturão mais rústico mesmo, só que com fivelas, vai com uma sequência maior de fivelas de aço. Uhum. Ah, mas de qualquer forma evidencia ainda o culto, como tu falou. Mas eu acho que você vê como a gente chega num momento que a gente não quer mais quebrar, a gente quer incentivar, né? É porque já tá naqueles 80%, onde qualquer coisa que vai agora muito contra só fica pendurado, do tipo, o que é isso? É, o que é isso, exatamente. Eu acho que o Porque, contra suficiente já tá aqui, né? por exemplo, se eu falasse assim, não, faz aquelas cintas vikings bem grossas e bota uma faca pendurada. Uhum. A faca pendurada, ela pode ser bem executada e bonita, mas ela já não tá mais servindo uma função narrativa, porque a figura já conta bastante coisa. Uhum. Você vê como. Isso que é interessante, né? A figura já conta. Ela já conta, não precisa mais tanta penduricalho pra contar mais. Mas agora, sendo bem sincero, pra mim o toque final ainda é o rosto da coruja. É, eu tô querendo chegar nele. Tô querendo muito chegar nele. Quero. Tu vai manter o rosto dela como uma máscara, vai deixar assim os olhos, Cara, eu gostei muito assim. certo? Bem sombrio. Agora a gente não tem mais nenhuma daquelas outras certezas de possibilidades, se é arrogância, se é esconderijo. Agora é só um ser, cara, toma Uhum. cuidado com esse ser. É, Tipo, toma cuidado. Você acha que não é seria um legal dragão. voltar? Eu Aí é uma gosto questão também de do gosto. 2. Eu gosto do outro Aí é também. questão de gosto. Aí é questão de gosto. Porque Uhum. agora desaparece todas as outras opções desse signo. Não tem nada a ver com alguém. Agora não é mais alguém, agora é uma coisa. É, agora é uma coisa, é verdade. Se a gente deixar com um olho alienígena assim, fica pior ainda. Vamos voltar só pra ver e aí conforme for no final a gente retorna. Eu gosto de não ter olho, porque responde à nossa questão de que será que as cores, essas cores despojadas, essas cores pastéis, vão deixar a imagem mais gentil? Não deixaram, continua bizarro, porque o rosto é uma forma muito forte na interpretação, e quando uma coisa não tem olho, cara, pode ser da cor que for, causa medo, sempre. Uhum. Fica estranho pra caramba. Exatamente. Se a gente quiser deixar ela mais humana ainda, adicionar a sobrancelha. Começa a ficar os atributos humanos normais, né? Mas aí será que E ela tá vendo ficou uma humana coisa? demais, né? Caramba, perdeu toda aquela forma tenebrosa. É, então começou a perder. Então acho que vale a pena retornar aqui e tirar a sobrancelha. Achar ela estranha mesmo. O que você ia falar, Matheus? Desculpa aí, te cortei. Não, não, era exatamente nesse tópico. Do realce do que é que tu quer contar e como um simples botar e tirar. É porque o rosto é sempre uma coisa muito potente. Vilões usam máscara por um motivo. Tu Uhum. não lê reações, né? É, Reações é o que ditam pra ti se aquela pessoa é confiável ou não. Por mais sombria que ela seja, eu vejo ainda uma consciência no olhar dela. Então, dá pra começar uma conversa sem muito medo. Agora, se ela não tem olhos, eu nem me aproximo. Não consigo ler reação. é, é verdade. O pano aqui, eu acho que eu poderia ter caprichado um pouco melhor nele para ele ficar mais interessante. Não sei se eu gosto, mas eu acho que se eu for continuar essa imagem, eu talvez pense de novo nesse pano. Algo do Certo. tipo.
Mas ela realmente parece mais uma sacerdotisa. Se bem Tem muitas coisas que dá para evidenciar. A textura da encharpe aí nos ombros, Uhum, que ficou uma sobreposição legal, dá para virar um detalhe bem bonito na roupa, uhum, né, para ela ganhar uma diferença maior. As rendas no bastão e a própria coruja, né? é. Eu acho que um erro nessa imagem, não um erro, né, mas algo que perderia sua força e propósito seria espalhar essas cores aqui, sabe? Pôr essas cores em todos os lugares, porque daí ela viraria o típico concept em que você pega uma coisa e espalha pelo personagem. Ela é o Não homem que. aranha que tem teia pelo corpo inteiro. É Sei. o homem morcego que tem motivo de morcego pelo corpo inteiro. E assim vai, Justo. né? É a brincadeira do clímax, né? Qual que é o Uhum. clímax da imagem? Pra onde a gente tá te levando a ver? É, eu Ah, gosto muito desse clímax que é assim, sabe? Ele chega aqui e explode. Eu acho isso sei. muito maneiro, sabe? Tipo, ele chega aqui e pá. Tudo Entendeu? te leva pra lá. Do tipo, É, alguém pode falar, mas a roupa é muito simples. Sim, é evidente que é simples, pra é. que o rosto apareça. Uhum. Que Ou aqui pra é que a que coruja é apareça. importante. É. Sim. Essa imagem acho que vale muito a pena ser refeita com mais atenção, pegando um modelo, olhando uma referência melhor, sabe? Porque ela tem potencial para ser uma coisa bem interessante, mas ela é o tipo de coisa que é como se fosse uma galeria de arte em Entendo. que o quadro está aqui, mas ela precisa de um fundo todo escuro para que o negócio apareça, sabe? Justo. É Senão tipo, desaparece no todo. senão ela não é importante o suficiente. A graça disso aqui ser colorido é porque tá num lugar todo sombrio. Essa é a graça. Diferenciações. Né? Mas coruja, eu percebi que eu preciso desenhar mais corujas. Que Corujas eu são legais, passa mais. tenho que fazer mais coruja. Porque eu realmente não ando desenhando muito coruja. Cara, e pensar como começou, né? Era um coveiro. É verdade. Era um coveiro, virou uma mulher sacerdotisa com uma coruja enorme. Pra deixar a coruja, entre aspas, normal. Eu queria que ela ficasse toda preta. Sabe, tipo, o albino, só que ao contrário. Toda carvão, assim, toda. Sei. Legal. Que na verdade não tem, né? Os animais têm variações de cor. Por mais que sejam completamente pretos, eles têm as variações, né? Muita variação. Então, um vermelhinho ali nos olhos, essas coisas assim. Eu queria saber se ela fica interessante sendo completamente monocromática. Que nem a Eu tô roupa dela. interessado por isso, né? Vai pegar uma boa referência de capuz aqui também, seria muito interessante. Se vira nos 30. É, tipo isso. Eu acho que fica interessante ela toda carvão, cara. Fica, né? Ela vira um companion Uhum. aqui, ela vira um personagem muito secundário, mas que ao mesmo tempo tem a sua função de estabelecer que isso aqui é dark, Tem, né? tem mesmo. Acho que ela serve como um potencializador, né? Isso, ela catalisa a ideia do tipo, será que a roupa dela foi baseada na coruja? Talvez. Uhum. Será que tem uma ordem baseada nessa coruja? E se ela for muito especial, mas não é baseado no design, é baseado no contexto daí? Então, daí, ó, que interessante. Eu gosto disso. Eu gosto de coisas que são especiais, mas eu gosto mais de quando algo muito simples se torna especial por onde ela tá, sabe? Justo. Eu acho que eu quero colocar alguma pena aqui, só que eu não sei como é que é a pena de uma coruja. Vou indicar umas penas aqui, maneiro. Indica, indica. E depois... Eu acho que é isso, a gente já tá chegando no finalmente da ilustração. É, eu acho que deu pra atender as Cara, eu acho que foi bem expectativas. sucedido, tá? Eu acho que foi bem sucedido. Tá? Eu vejo o quão difícil é juntar dois mundos tão distantes. Uhum. Tu acabou limitando por causa de um determinado tipo de roupa, isso é legal de se conversar. Como que a função do design delimita as suas potencialidades. A gente Uhum. ainda conseguiu ir longe
dentro do contexto. A gente gastou muito tempo sobre o rosto e como o rosto indicava personalidades. Então, acho que esse foi o nosso ponto focal de hoje, aliás. A É. história que traz, cara, um pequeno shape como é o rosto. Uhum. E as suas pequenas Por derivações, né? exemplo, os olhos. A gente, olha quanta função a gente conseguiu tirar interpretando o rosto. É uma Uhum. pessoa, ela é boa, ela é má, ela foge, ela se esconde, ela é arrogante. Isso foi o ponto alto da conversa, pra mim. É, é. E de novo, o fato de a gente passar tanto tempo aqui mostra onde está o ponto alto do desenho, né? Então, Justo. essa coruja tá má, ela tá do mal. Olha a cara dela de má. Corujas são meio más, cara. Vou colocar um brilhinho maneiro no olho dela aqui, ó. Ficou mais má ainda. Nossa. Credo. Eu gostei, eu gostei. Alguma coisa tem que ser má. É, a coruja decididamente má e a outra meio que não sabe. A É, coruja, mas ela tá tipo, eu não sei. Não sei o que eu quero ser da vida. não, E a vai lá, coruja tá entra no tipo cu. assim, vai, faz ele tropeçar. Vai, vai. Vai, Engana eles. engana ele. Bom, Azeda o leite. você do leite. Bom, Matheus, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente fica por aqui mesmo. Não, a gente fez uma boa exploração. Até pra te perguntar, dos três que tu fez até agora, qual que foi que tu mais gostou? O Avant-Garde, Hum. Natureza ou esse? Eu gostei muito do tema do primeiro. Eu queria trazer ele mais vezes, de formas diferentes. Aqui foi o Avant-Garde, né? Só que eu não gostei muito do resultado. Eu gosto mais desse resultado aqui. Eu achei ele muito legal. Eu queria repetir Quem isso aqui. sabe, quem sabe a gente feche um número aí de 5, 4 episódios e tu possa voltar para um 2.0 de cada um, até pra ver como tu se relaciona. Às vezes refazer, É uma ou ideia, é uma ideia. arrumar, repensar, ou só comentar em cima mesmo. Acho que Exatamente, vale a pena exatamente. porque a gente tem o hábito às vezes de fazer e jogar fora, né? É porque pensa, tu vai lá e dá uma semana, um mês para cada uma dessas pinturas e tu mesmo faz um paintover teu. Uhum. Não, como é que eu vou resolver isso aqui agora melhorando? Você cresce bastante nesse Inter, né? Eu gostei Vamos ver que se... no começo a coisa era bem. Essa cor aqui, ela era bem assim, né? Era uma cor aqui, outra aqui, e aí no fim eu fui emaranhando elas e elas ficaram Que aquele. bom que tu emaranhou, porque antes estava muito gráfico e Tava tava muito bobo. gráfico, né? Agora tá mais condizente com essa realidade mágica. Uhum. Eu gosto mais assim. Acho isso maneiro. Vou pegar meus infinitos brushes aqui. E aí agora, só por uma questão técnica mesmo, para contar um pouquinho, o que eu faria seria selecionar outros tipos de brush para brushes suaves para dobras suaves, brushes Uhum. mais duros para highlights e coisas como oclusões e assim vai. E eu ia continuar renderizando isso aqui até chegar no resultado satisfatório. Eu sinto que eu preciso, por exemplo, fazer algo do tipo assim, quer ver? Dar uma mexidinha nas proporções. Sei. Brincar um pouco com qual ponto que vai ficar mais duro, qual ponto que vai ficar mais suave, que nem... Será que vale a pena aqui ter dobras bem grossas? Será que esse tecido pode ser grosso? Ou será que é melhor que ele seja um tecido fino? Mas vocês podem ver que... Isso tudo vai indicar narrativa, É, porque se tiver um capuz com dobras grossas e bem subcamadas, prova que ela realmente quer esconder aquela parte. O uhum, vestido poderia ter um outro caimento. é, Isso tudo vai guiar o olhar também. exatamente. Será que vale a pena colocar mais coisas que a gente estava discutindo, né? Uma faca, um pingente, alguma coisa que denote a função dela um pouco melhor. Mas Uhum. se a gente colocar, eu sinto que valeria muito mais a pena fazer algo que fosse é, preto e branco mesmo, sabe? Tipo, Preto e branco mesmo. é só preto e branco, é só um detalhe, é só um enriquecimento. Sim. Essa mão aqui ficou completamente largada, a gente não deu bola nenhuma pra ela. E não fez falta. Não fez falta, não fez Não falta. fez falta. Mas é isso, a gente fica por aqui. É, Tá ótimo. eu não gostei da cara dessa coruja. Bom, gente, obrigado por ter acompanhado mais um episódio. Como sempre, se tiverem ideias, dúvidas, deixem pra gente nos comentários. Se quiserem mandar trabalhos também ou sugestões, a gente está sempre aberto.
E eu agradeço aí vocês. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu.